E aí, gente, tudo bem? Vamos falar de história em 5 minutos? Hoje eu vou destacar para vocês uma parte da Revolução Industrial. Para a gente falar de toda a Revolução Industrial, não dá para falar só em 5 minutos, né? Então eu vou destacar para vocês a questão do pioneirismo da Inglaterra dentro da Revolução Industrial. Mas primeiro, vamos entender o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações nas formas de produzir, na maneira de produzir, vamos dizer assim, né? Mas que maneira de produção era essa? Deixa-se a manufatura, o trabalho artesanal e entra num processo da maquinofatura, onde as máquinas elas são introduzidas no processo, nessa questão da produção, né? Quando a gente fala de Inglaterra, existem vários fatores para que a Inglaterra se torne o pioneiro na Revolução Industrial. A gente está falando da segunda metade do século XVIII. O século XVIII, que é conhecido como século das luzes por causa do iluminismo, esse movimento que influenciou vários outros movimentos no mundo inteiro, né? Que também vai ter uma aula sobre o iluminismo em 5 minutos, vamos ver se eu vou conseguir. Pois bem, então quando a gente fala de pioneirismo na Inglaterra, primeira coisa, a Revolução Gloriosa, que foi o momento em que o parlamento ele ganhou muita força, ele ganhou uma abertura, né, no embate entre parlamento e monarquia, tanto que hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, né, devido a esse pós-Revolução Gloriosa e tantos outros processos que circundam esse processo histórico, né, da Revolução Gloriosa. Pois bem, a burguesia ela cresce e enriquece, e isso gera o surgimento de potências da Inglaterra como uma potência industrial. Veja só, lá no período do governo de Oliver Cromwell, o que acontece? Ele instituiu o ato de navegação, que foi, na verdade, um ato interessante para que a Inglaterra fortalecesse sua economia. Não sei se vocês vão lembrar, mas nesse ato de navegação, a Inglaterra ela proibia que navios de outros países levassem produtos de outros países. Espera aí, Tayane, como assim? Por exemplo, se fosse um navio português, os produtos que tinham que estar nesse navio tinham que ser produtos de Portugal. Se fosse um navio italiano, tinham que ser produtos da Itália. Então, eu não podia pegar um navio italiano com produtos portugueses. Então, ela abriu para os seus portos a entrada de navios, ou navios ingleses, né, ou navios britânicos, ou navio daquele país com os produtos do país, né? Então isso para a economia da Inglaterra foi uma sacada interessante, né? Uma coisa que para a Inglaterra era legal dentro desse contexto é que eles são uma ilha, né? Então a posição geográfica ela favorece muito nessa questão do escoamento de mercadorias, né? Do controle também das rotas comerciais da região. Então, essa burguesia acumula riquezas, né? Essa burguesia acumula capitais e outra coisa, gente, começa a surgir uma mão de obra muito abundante, barata, vindo do meio rural. No processo dos cercamentos, que foi um processo onde os camponeses eles começaram a vir para a cidade porque tiveram suas terras tomadas, né, pela aristocracia agrária, pelas pessoas que tinham melhores condições. Então essa galera foge para a cidade e quando chega lá precisando trabalhar se torna uma mão de obra barata e muito abundante. Então isso foi algo que para a Revolução Industrial na Inglaterra foi muito importante, porque fez com que a Inglaterra tivesse uma mão de obra importante dentro dessas fábricas, dessas indústrias que estavam começando a crescer. Os campos dessas pessoas foram tomados para se tornarem campos de ovelhas. Quando a gente fala da Revolução Industrial na Inglaterra, as indústrias eram indústrias de tecidos, indústrias têxteis, tá? Então, as ovelhas serviam para tirar a lã, e essa lã era uma matéria-prima dos tecidos das fábricas da Inglaterra. Então tá aí outro ponto. Então a produção de lã, as reservas de carvão, né, que serviam para movimentar as máquinas dessas fábricas, foram também pontos que favoreceram o pioneirismo da Inglaterra dentro dessa questão da Revolução Industrial, tá bom? Então é isso. Na próxima aula, no próximo encontro, nós falamos sobre outros fatores, outras coisas que têm a ver com a Revolução Industrial, tá bom? Então valeu, gente. É isso aí.